Oi, pessoal. Eu sou Maurício Longo e esse é o Alexandre Strack. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre como, nesse momento que a gente está passando com a questão da pandemia, mais do que nunca a gente tem visto por todo lado ataques à liberdade das pessoas, né? A gente começou essa série que a gente está falando aqui com vocês com um programa que tocava nesse ponto, né, Alexandre? E a gente hoje está vendo aí essas coisas que a gente discutiu já no início do ano passado, mais exacerbadas, né? Na verdade, a gente começou discutindo sobre isso, sobre uma ótica completamente diferente, mas que tem tudo a ver, né? A gente iniciou a discussão sobre o gigantesco poder que essas grandes empresas estavam detendo, sobre justamente a possibilidade delas intervirem unilateralmente sobre os direitos das pessoas, né? E aí valia naquele momento uma discussão sobre limitar o alcance das publicações, literalmente ter acesso a muito mais informações sobre cada pessoa e fazer com aquela informação que bem entendesse. Enfim, a gente estava indo para um lado que é um lado que não deixa de ter a ver com o que a gente está fazendo agora, mas agora é uma questão diferente, né? Porque agora nós estamos vendo algo que vai além de simplesmente essas plataformas. A gente está indo para uma questão de governo, uma questão, obviamente, também de plataformas técnicas, e aí o ataque em si às questões de liberdade, seja liberdade de expressão, seja liberdade de informação, seja a questão da privacidade, que é muito significativo. Só que agora ele vem travestido de um motivo nobre, né? Um motivo de proteger você de uma grave doença. Só que a partir do momento que você abre mão de algumas liberdades para você retomá-las, é extremamente difícil. Então, é sobre isso que a gente vai falar ao longo do episódio de hoje. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Hoje em dia, a gente está falando, inclusive, até da liberdade de movimento, né? Porque a gente está num ponto onde, em muitos lugares, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, está se querendo obrigar você a ficar dentro de casa. E quando eu falo isso, eu não estou em nenhum momento sugerindo que você não devesse ficar dentro de casa. Mas uma coisa é você receber uma recomendação que você segue para o seu bem. Outra coisa é você ser impedido de sair. Normalmente, isso é o que a gente denomina prisioneiro, né? Então... o velho ditado que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas, enfim, concordo totalmente. Nós não somos nem um pouco contra a questão da quarentena, nem dessa medida como uma medida protetiva que faz sentido. Mas, de toda forma, ela é, obviamente, uma medida que, ao ser anunciada, você trabalha com um senso de educação e de informação da sociedade para que, obviamente, as pessoas entendam a importância delas mesmas adotarem aquilo que é sugerido como um meio para elas não ficarem doentes e, obviamente, não se colocarem numa situação de risco que pode ser maior do que a doença, não pelo que a doença pode causar em você, e eu aqui, de novo, não estou dizendo que essa doença não causa situações graves, porque a gente sabe que causa, inclusive em várias faixas etárias, mas do ponto de vista que, se você ficar doente, você talvez não tenha como ter o atendimento médico adequado, porque a grande quantidade de pessoas faz com que o sistema atinja uma situação de incapacidade. E como nós aqui falamos muito de tecnologia, a gente sabe muito bem o que é um sistema atingir uma situação de incapacidade. Não se recupera isso muito rapidamente. Mas, nesse aspecto, vamos dizer assim, essa é uma das coisas. E, como você falou, todo esse conjunto, vamos dizer assim, de ataques a liberdades individuais, ele vem travestido dessa boa ação para com as pessoas de protegê-las da sua própria ignorância,
por consequência, certo? Porque supõe-se que é isso, que a pessoa não tem a capacidade de determinar o que é melhor para ela ou não é melhor para ela. E a gente vê casos que chamam a atenção. Um caso que me chamou muito a atenção, inclusive, foi o que motivou a gente a estar aqui gravando esse programa, porque foi o que me chamou a atenção para esse ponto, foi o da plataforma London Real, que é uma empresa de mídia de Londres, como diz o nome, que publica programas de entrevista com pessoas das mais variadas áreas, personalidades mais distintas, com entrevistas sérias feitas com essas pessoas. Independente de qual é a posição daquela pessoa sobre qualquer assunto, a entrevista é feita para extrair da pessoa exatamente qual é essa posição da pessoa e a pessoa poder externalizar. E essa plataforma fez uma entrevista com uma pessoa da Inglaterra mesmo, inglês, que é uma pessoa que explora teorias de conspiração e fez isso a respeito da pandemia atual. E aparentemente isso foi considerado uma coisa tão dramática que todas as empresas de mídia foram correndo atrás de caçar a entrevista do ar, vamos dizer assim, e descadastrar as contas da London Real, uma empresa com milhões de audiência, milhões de pessoas de audiência, com um canal no YouTube que tem mais de 1,5 milhão de assinantes, e é uma empresa séria, que não estava advogando o que a pessoa falou, mas a pessoa deu uma entrevista, né? E isso é uma coisa muito, muito curiosa, vamos dizer assim, porque você fica perplexo. Como que uma entrevista vira essa coisa tão absurda que para proteger as pessoas a entrevista precisa ser retirada do ar, ou seja, as pessoas não podem assistir e decidir por elas mesmas se aquilo está certo ou errado. Violação da liberdade de expressão, no fim das contas, né? Independente de se você concorda ou não, escutar a posição e fazer uma entrevista não significa, em hipótese alguma, que o seu canal ou que você, enquanto entrevistador, esteja de acordo com aquilo que está ali, né? Ou seja, eu me lembro até bem pouco tempo atrás, quando o Osama Bin Laden estava vivo, que o sonho de muitos jornalistas era conseguir uma entrevista com o Bin Laden. Óbvio, isso não significa que você é terrorista, significa que você queria poder ouvir dele respostas para algumas perguntas ou indagações que você estaria colocando para aquele indivíduo. E agora, isso que você citou é exatamente o mesmo tipo de situação, guardada o fato de que das proporções e, obviamente, do tipo de ação que o indivíduo já tenha realizado ou não, mas é uma violação nesse sentido. Mas a gente, além dessa, a gente está vendo várias outras, né? A questão da geolocalização a partir do telefone celular para saber se tem aglomeração ou não. Já a gente vai ter também a questão que em alguns lugares você já vê sendo implementadas, principalmente no Oriente, a questão da identificação da temperatura automaticamente, né? Então, esse tipo aí já começa a entrar informação médica, né? Informação literalmente sobre a sua temperatura corporal para saber se você está com febre ou não, se você pode entrar ou não. De novo, é aquela história. Tudo começa com uma intenção positiva, só que a partir do momento que esses dados podem ficar em propriedade de alguém que detém poder para acabar com a sua capacidade de ir e vir e mesmo interferir em outras situações, a gente não tem mais nenhuma segurança sobre qual é o nível que isso vai atingir e quais são os danos possíveis que isso pode causar. Eu me lembro de ver o Yuval Harari ser uma das primeiras pessoas a advogar sobre essas questões, dizendo que isso era extremamente preocupante. Ele começou a escrever isso nos livros dele e cada vez mais ele vem falando sobre isso
publicamente ele disse, cara, esse dia vai chegar. E agora, obviamente, quando chegou a pandemia, ele falou, cara, isso já era, obviamente, previsível, não tem nenhuma magia nessa minha previsão. O fato é que agora a gente vê essa coisa acontecendo. E isso vai tomar outras proporções que a gente não sabe quais são. Então, é muito perigoso, digamos, a gente achar esse tipo de situação normal, ainda que ela tenha por trás uma intenção nobre, né, de proteger você. Só que a gente sabe que a proteção ela está sempre com o risco de estar na mão de pessoas que têm uma intenção ideológica. E essa intenção ideológica ela pode ser supostamente nobre agora para deixar de ser nobre amanhã, e quando ela deixa de ser nobre, você está ferrado. Isso para não falar que as pessoas que encaram que, por um lado, por uma questão ideológica, vamos dizer assim, isso seja uma coisa boa, essas pessoas deveriam lembrar sempre que qual a ideologia que está por cima no momento muda com o tempo. E aquilo que você achava bom quando era aquela que você apoia que estava podendo fazer, você passa a achar ruim quando é a oposta que pode fazer agora. Eu não sei se você viu esse filme, mas tem um filme que foi um filme lá, já passou, sei lá, talvez 15 anos, talvez 20 anos atrás, não me lembro, chamado A Rede. Não é a rede social. Sim, que também a rede social já tem bastante sentido. A Rede era com a Sandra Bullock. E ela justamente era uma analista de segurança da informação, e o filme era justamente sobre essas questões, onde ela se envolvia de forma involuntária numa investigação sobre a qualidade de um determinado software, que era um firewall, que estaria crescendo significativamente, sendo adotado por governo e por várias empresas e tal, e que havia uma desconfiança de que existia ali uma porta aberta onde pessoas mal intencionadas faziam uso inapropriado da situação. E como ela era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, chega a ela uma versão daquilo para ela testar, enfim, ela se move numa trama. Mas por que eu lembrei disso? Porque isso, de novo, é uma situação que muito próxima da realidade perigosa que a gente cita nessa questão aqui, que é o quê? Como a trama do filme, ela obviamente tentam descobrir o que ela já conseguiu saber ou não sobre o software, enfim, no meio da trama, a vida dela é completamente transformada, porque como os caras detêm as informações dela, e eles são os fabricantes do software, eles entram em todos os sites, eles conseguem entrar em todos os sistemas de informação do país, da cidade e tal, e eles trocam todas as informações dela, então ela automaticamente deixa de existir. E o filme se passa justamente nela tentando se recuperar essa situação, e eu não vou contar o fim do filme porque já comentei, pode ser que as pessoas procurem, e eu não vou dar, já dei spoiler demais. Mas nós já tocamos nesse assunto aqui diversas vezes, não só naquele programa lá atrás, como em diversos outros programas, falamos sobre a China, falamos sobre várias outras situações, e o grande problema é esse, é que quando você abre mão e as pessoas podem ter informações sobre você que dão a elas poderes superiores aos seus, instantaneamente você pode deixar de existir, ainda que exista. Você existe fisicamente, mas você não é mais você. E você não ser mais você, ou seja, as suas informações não serem mais as suas, é a mesma coisa que morrer. Só que essa morte, ela pode ser muito mais dramática do que a morte física. Ela pode trazer dramas gigantescos para você enquanto vivo. E esse é o risco que a gente corre num momento onde as nossas informações possam ser usadas supostamente para o bem, porque enquanto elas estiverem sendo usadas para o bem, tudo bem, mas quando elas não forem, é muito complicado. Ou seja, se uma instituição governamental pode saber aonde você está, porque você tem um telefone celular, que você contratou com uma empresa privada, e você está confiando essa empresa privada por contrato a garantia de que ela não está negociando as suas informações com ninguém, e com ninguém é ninguém, e governo é alguém, então não pode negociar com ninguém. Quando isso
ultrapassa essa fronteira, literalmente a gente entra numa situação extremamente arriscada. E a gente já está indo além, né? Porque essa semana o Google e a Apple estavam entrando em acordo de troca de informação entre o iOS e o Android para que os telefones possam identificar outros telefones próximos a eles automaticamente, de forma que uma pessoa que seja contaminada possa ter uma pessoa possa ser notificada de que ela esteve próxima de uma pessoa que se identificou como estando contaminada. Sim, mas se a gente começar a extrapolar aqui essa situação, a gente vai chegar a coisas que vão dar talvez muito medo nas pessoas. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é justamente alertar para essas situações que tem tecnologia envolvida por trás, uma tecnologia que hoje está no nosso dia a dia e que foi pensada para uma outra utilidade que começa a tomar um caminho extremamente arriscado. Porque, por exemplo, se a Amazon resolver fazer com que ela identifique todas as vozes que estão no ambiente que tem Amazon Echo. Então, se você pegar todos os dispositivos que falam com a Amazon Echo, mais todas as Echos, para você saber quantas pessoas estão naquele ambiente, de novo, é outra invasão. Porque, obviamente, ela consegue saber. Você fala, mas ela supostamente está só dentro da casa. Tá, mas se na casa está tendo uma festa, ela vai conseguir identificar. Naquele lugar, normalmente, tinham 2 vozes. Sabidas são essas 2 vozes, ela pode até agora provavelmente dizer quem são. Oi? Agora tem 50 outras vozes. Se é uma festa ou se não é, eu não sei. Eu sei que tem 50 gente lá. Isso é uma aglomeração. Então, de novo, ou seja, esse tipo de situação que é aparentemente inofensiva passa a ser extremamente invasiva. Essa do telefone é mais invasiva ainda. Também tão invasiva quanto, perdão. Porque, no fim das contas, se você está com, sei lá, 3 ou 4 pessoas, ou seja, um telefone que agora era de uma marca ou da outra, eles vão conseguir saber que tem 4 pessoas ali. Ou 10, ou 15, ou sei lá. E a questão é como você ter certeza absoluta da dimensão. Porque, por exemplo, eu moro num condomínio, tem pessoas exatamente abaixo de mim, exatamente na frente, exatamente acima, ou seja, eu estou cercado de pessoas, só não tem gente para lá, porque eu estou na parte de trás do prédio, para lá não tem outras pessoas, mas tem apartamento aqui, tem apartamento aqui, tem apartamento aqui. Normalmente, há que se saber se essa tecnologia consegue distinguir esse distanciamento, porque senão ela pode encontrar facilmente 10 pessoas e que não estão no mesmo ambiente, estão em ambientes separados. Como saber se isso é uma aglomeração ou não? Né? Mas, de qualquer jeito, a tecnologia vai conseguir identificar que tem, sei lá, num raio de, sei lá, 20 metros, uma quantidade de pessoas. E, cara, 20 metros num condomínio, você há de convir que é um raio gigante. Bota muita gente do lado de dentro. Não é uma realidade, talvez, de cidades onde você mora em casas, onde você fizer um raio de 10 metros, você só pega os moradores da sua casa. Aqui não é essa a realidade. Um raio de 10 metros, eu vou pegar as pessoas da minha casa e as pessoas dos apartamentos em volta. Bom, eu acho que a gente deu exemplos variados do que está acontecendo hoje pelo mundo afora. Não é a nossa intenção assustar as pessoas, mas dar ciência e conhecimento do que está acontecendo para que as pessoas possam ter uma noção daquilo que se passa e como se posicionar a respeito, né? Decidam como se posicionar a respeito. A gente já deixou você desesperado, mas tudo bem. Fica aqui o nosso pedido de desculpa. Mas, enfim, alguém tem que dizer para você a verdade dos fatos, que a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela pode trazer esse tipo de situações imprevisíveis, ou, melhor, previsíveis, mas indesejadas, e agora você já sabe e vai se juntar a nós e a outras pessoas que, obviamente, lutam para que a nossa privacidade seja preservada acima de toda e qualquer situação, porque essa situação aí ela é muito vaga para que a gente possa liberar todas essas nossas informações como se fosse algo absolutamente normal. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá, gente. Sem medo. Tchau.